No dia 28 de agosto de 1979, portanto há 35 anos, o presidente João Figueiredo sancionava a Lei da Anistia, lei que perdoou os cidadãos que no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979 cometeram crimes políticos ou conexos com estes. Sobre os 35 anos da Lei da Anistia, a gente conversa agora com o Fernando Coelho, coordenador da Comissão da Verdade em Pernambuco. Fernando, bom dia. Alô, Fernando? Alô? Bom dia. Bom dia. 35 anos da Lei da Anistia, e a Lei da Anistia chega com questionamento. Há quem defenda a revisão da lei. Como é que você, como coordenador da Comissão da Verdade, vê essa discussão hoje? Olha, eu acho que o problema não é revisão da lei, é revisão da interpretação da lei. A lei, a rigor, quem lê o texto corretamente, vê que ela não autoriza vamos dizer, a mão dupla que o Supremo Tribunal admitiu no julgamento em primeira instância de uma ação proposta pela OAB Nacional, dizendo que teria havido um acordo na época entre governo e oposição e esse acordo devia ser respeitado. A referência a esse acordo foi feita em quase todos os votos de ministros do Supremo que naquele momento constituíram a maioria. A decisão não foi unânime. Agora, esse acordo, eu posso testemunhar, nunca houve. De uma maneira geral, na votação do projeto de anistia, nós queríamos, nós da oposição, e naquele tempo o sistema era bipartidário, quer dizer, só havia Arena e MDB. Quando eles votavam sim, a gente votava não. Quando a gente votava não, eles votavam sim. Quer dizer, as posições foram muito, vamos dizer assim, definidas. Tanto que o resultado final, a última votação, é expressiva. O governo ganhou por 5 votos. Quer dizer, se tivesse havido um acordo entre governo e oposição, a maioria teria sido quase absoluta, e não uma diferença de apenas 5 votos num colégio eleitoral, vamos dizer que era o Congresso, era a Câmara dos Deputados, onde a diferença ia a mais de 100 votos. O senhor disse que é a favor de uma revisão da lei, em que sentido? Da revisão da interpretação da lei, melhor dizendo. Da interpretação da lei. Em que sentido exatamente? Eu tenho certeza que o Supremo virá fazer, porque é tão clara a evidência de que não houve esse acordo. Certo. E não há como continuar sustentando e fundamentando em cima dele uma decisão assim como a última que foi proferida. Ainda o processo pende de recurso proposto pela OAB, e a expectativa que nós temos é que aquele julgado vai ser reformado, como é muito frequente no Supremo. Vai ser reformado e se dará a interpretação verdadeira que o texto da lei comporta. Apesar de que a lei não foi aquela que nós queríamos. Nós queríamos, efetivamente, uma anistia ampla, geral e restrita, mas não uma anistia ainda com as limitações que foram adotadas. Se bem que o texto que o governo encaminhou ao Congresso recebeu 300 e tantas emendas, sendo que 60 e tantas emendas foram incorporadas ao texto inicial na comissão mista. Quer dizer, todas essas emendas, avanços que, apesar das dificuldades, o MDB, a bancada da oposição na época, conseguiu ampliar. Por exemplo, o texto original não previa a anistia dos estudantes punidos pelo 477 e 228, que eram 2 textos legais que tinham autorizado as universidades a expulsarem estudantes e proibirem eles de continuar estudando. Foi até uma emenda minha, estendendo a esses textos a anistia, que permitiu que os estudantes voltassem. Assim também em relação, por exemplo, aos trabalhadores que não integravam o serviço público de
entidades privadas, mas que tinham sido punidos também por motivos políticos e que não eram anistiados e passaram a ser, inclusive também foi, nesse caso, também uma emenda minha. Eu cheguei a apresentar 30 e tantas emendas, acho que o segundo deputado em número de emendas, e muitas das quais foram aprovadas. Coordenador, o senhor acha que... Eu fui porta-voz das emendas aprovadas pela OAB. De uma maneira geral, a OAB examinou o texto em todos os estados e eu fui o portador no Congresso na apresentação das emendas que tinham sido aprovadas pela Ordem dos Advogados. Ok.